Olá a todos, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo ao canal Odisseia Cósmica. Hoje estou trazendo mais uma dica de leitura e o gibi da vez é Eric Stormbringer, mais um gibi da Pipoca e Nanquim e mais um acerto da editora, por se tratar de um personagem emblemático do subgênero espada e feitiçaria, que foi criado pelo escritor e desenhista Michael Moorcock na década de 60 e é revisitado e adaptado até hoje. Para quem não está familiarizado com o personagem, Eric é um último imperador de um império em declínio, que outrora governou todo o mundo, chamado de Meuniboné. Diferente dos grandes protagonistas do subgênero espada e feitiçaria, que geralmente são retratados como corpulentos, bronzeados, cheios de bravura e força de vontade para derrotar uma ameaça, como por exemplo Conan e Marada, entre outros, o protagonista nesse caso é uma antítese desses personagens, pois é fisicamente fraco, de pele pálida, anêmico, e utiliza certos tipos de remédio para manter sua saúde e vitalidade estáveis. Eric não é um tipo herói, na verdade está mais para anti-herói, pois ao olharmos para a história pregressa do personagem e do seu contexto familiar, vemos que todo o reinado de Meuniboné era conhecido por sua crueldade e tirania, mas Eric é o único que possui uma consciência muito em detrimento de sua infância, que na maior parte do tempo foi passada na imensa biblioteca real, onde Eric desenvolveu uma certa compaixão. Isso fez com que ele muitas vezes fosse tido como fraco por seus súditos, e até mesmo pela própria família, que é o caso do seu primo Arkon, que tentou usurpar o trono de Eric por achá-lo fraco, mas não obteve sucesso. Temos um elemento que é praticamente um personagem à parte, e que merece destaque e ser mencionado nessa pequena introdução, que é a sua espada mágica, criada pelas forças do caos, Stormbringer, que praticamente possui vida própria e que no decorrer de toda a saga acaba se tornando o maior triunfo de Eric, ao mesmo tempo que uma das suas maiores desvantagens. Pois quando utilizada por Eric, ela lhe concede um enorme poder, concedendo a saúde necessária para ele recuperar seu vigor, a ponto de não depender mais de seus remédios, provendo-lhe também algumas proezas de batalha, e transformando assim Eric em um inimigo temível. Mas como praticamente tudo tem seu preço, com Stormbringer não é diferente. A espada se alimenta das almas que mata e sua sede é tão constante que muitas vezes cria na mente de Eric uma sede de sangue, a ponto de chegar a tentar influenciá-lo a matar até seus aliados, se preciso para se alimentar. Nisso, Eric acaba detestando Stormbringer, mas conforme sua necessidade, acaba vivendo uma relação de necessidade e ódio com a espada. Dadas as devidas apresentações do personagem, podemos nos apegar à história, que tem como título a espada de Eric, Stormbringer, e pasme, a última história oficial da saga de Eric. Sim, o Pipoca e Nanquim começou pela última história. Essa obra de P. Craig Russell, da última história de Eric, foi lançada em 1977 em 7 bis. A obra até então inédita no Brasil nada mais é do que uma adaptação do livro de mesmo nome, que teve suas histórias escritas nos anos de 1963 e 64, mas só foi batizado de Stormbringer em 1969, quando as 4 últimas novelas foram editadas e formaram o arco Stormbringer. Loucura, né? Pois Moorcock tem uma linha do tempo bastante confusa, mas isso será explicado em outro vídeo. O nosso foco aqui é justamente na adaptação da última história, Stormbringer. A história começa com uma breve lembrança da vida de Eric. Após os flashbacks, alguns agentes do caos invadem o reino de Meuniboné para sequestrar Zarosinia, esposa de Eric, e invadem os quartos dos dois enquanto dormiam. Eric até tenta mostrar alguma resistência, porém sem sucesso. Os agentes sequestram Zarosinia e Eric acorda horas depois sem a presença de sua esposa. Apesar de jurar nunca mais usar a espada Stormbringer, devido ao enorme poder que ela exercia sobre Eric não vê outra opção a não ser utilizá-la, e a circunstância os une novamente para uma nova última aventura. Conforme Eric vai se aprofundando na aventura, que começa com uma simples perseguição dos sequestradores da sua esposa, os leitores vão se fisgando cada vez mais pela leitura da história, que vai tomando proporções enormes, a ponto de presenciar batalhas entre reinos e culminando em uma batalha final que determinará o fim ou não do mundo como é conhecido nesse universo de Eric, que é o cerne da história, a batalha entre as forças da lei e do caos. Apesar da história apresentar essas camadas de grandeza conforme a leitura avança, ter bons inimigos, entre eles talvez o inimigo mais perigoso para Eric, que é Jaegrin Lurn,
Acredito que o que pode afugentar novos leitores desse gibi seja a arte. Como trata-se de um gibi dos anos 90, muita gente que está acostumado com os gibis de hoje em dia pode estranhar com essa arte e também com a escolha das cores incorporadas em alguns personagens e cenários, pois as cores de Lovern Kindinsky são excêntricas e brilhantes em vários tons misturados, e as letras do Kellen Schumann são bem extravagantes em alguns títulos e subtítulos, o que deve ter feito o Gustavo Figueiredo, letrista do Pipoca e Nanquim, escolheu para trabalhar nessa edição, penar um pouco. Mas o trabalho em si ficou ótimo. Bom, vamos para as especificações do quadrinho. O quadrinho é um padrão de edição de luxo, com um formato de 17 por 26 e possui capa dura, lombada quadrada e é extremamente leve. Sério, quando você pega ele pela primeira vez você acha que é um tijolão, mas ele é muito leve. Tudo isso porque o papel utilizado nessa edição é o Pollen Bold, que segundo o próprio Pipoca e Nanquim é o próprio utilizado no original. O quadrinho ainda possui um prefácio do próprio P. Craig Russell e ele possui, no final do gibi, as 7 capas originais de 1997. O preço de capa do gibi é de R$ 89,90. Mas se você esperar um pouquinho, com certeza você consegue uma promoção aí que sai por menos de R$ 65. Eu vou mostrar um pouco da arte para vocês e mostrar como é um gibi bastante colorido. Olha aqui o letramento e como ele abusa bastante das cores. Podem ficar tranquilos que não há muitos spoilers. Os spoilers estão mais nas últimas páginas. Bom, o gibi é uma verdadeira obra de arte, uma ópera em quadrinhos. Bom, e por que vale a leitura? Primeiro porque é um material inédito no Brasil e já valeria a leitura somente por esse fato. E também é uma excelente porta de entrada para quem não conhece o subgênero espada e feitiçaria e poderia experimentar o que há de melhor nesse subgênero. E para os fãs que já estão familiarizados com o subgênero, é só deleitar-se diante de uma excelente história com uma excelente narrativa e que foge um pouco do padrão das histórias iborianas do Conan. Galera, esse aqui é o Eric Stormbringer, é uma HQ de P. Craig Russell, da adaptação do livro do Michael Moorcock do mesmo nome. Espero que tenham gostado desse review e espero que possam se deleitar com essa leitura. E aí galera, curtiram esse conteúdo? Já leram ou estão com vontade de ler Eric Stormbringer? Deixe aí nos comentários o que você achou dessa análise e o que eu posso melhorar como conteúdo. Se você quer ajudar esse canal a crescer, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se você não for inscrito. Uma ótima Odisseia a todos!